Tem muitas coisas que eu queria ter conquistado nesse 2016. Tem muitas coisas que eu queria ter conquistado, e eu creio que você também teve coisas que você gostaria de ter conquistado e às vezes não conquistou e acabou perdendo algumas. E a gente fica olhando para essa situação e fala assim: onde está Deus nesse negócio? Deus está no controle. Deus está no controle. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 7, versículo 7. E eu quero incentivar você, como Deus tem falado no meu coração, como tema, conquistando os sonhos. Eu acredito que todos nós temos um sonho. Todos nós temos algo para ser conquistado que está além das nossas forças, está além daquilo que o meu braço alcança. Mas o braço de Deus é mais longo e o Senhor pode todas as coisas. Amém, está bem ensaiado. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim: estou na luta. Tem gente na luta aí. Eu ouvi assim: não na luta, né? Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra ou uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Eu quero, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja motivando, renovando, fortalecendo a vida de cada um que veio aqui nesta noite. Sei que o Senhor tem um propósito especial ao coração daquele que adentrou a igreja, está nesse lugar. E eu quero lhe pedir, meu Pai, que cada um saia daqui com as bênçãos, Deus, que veio buscar, com a certeza, meu Pai, que aquilo que pediu ao Senhor vai encontrar. A porta que eles estão batendo vai se abrir, e aqueles que procurem, meu Pai, em nome de Jesus, que encontrem, meu Pai, as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja feito. Tem um amém aí que vai valer mais. Quando eu estava olhando para esta palavra, Deus ministrou no meu coração duas coisas. Quando se pede, tem duas pessoas nesse momento em ação. Existe aquele que pede e aquele que está recebendo o pedido. Dessas duas coisas existe também a forma de pedir. Aquele que tem e como estar preparado aquele que pede. Por exemplo, se eu chegar para você de uma maneira grosseira, mesmo que você tenha algo para me oferecer, mas dependendo da maneira que eu chego em você, como você recebe o meu pedido? Um exemplo: se eu chegar para você e você tem ali, está segurando 10 reais na sua mão para me dar. Aí eu chego para você e você, com bom grado, está me abençoando com esses 10 reais, mas em vez de eu chegar ali assim: olha, eu posso pegar agora os 10 reais, por gentileza? Falando desse jeito, só um minutinho, não vou te dar as 10, você vai guardar os 10, vai falar assim: toma uma de 100. Mas eu poderia chegar em você e falar assim: dá logo esses 10 reais aí, essa mixaria. Mixaria, né? Então vai trabalhar. Muda a conversa. Ou Deus vai muito além disso. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Quando eu chego para Deus e faço um pedido, lá atrás, antes de eu conhecer Jesus,
como hoje, eu sempre pedi a Deus para que Ele me desse um tênis legal. Senhor, me dá um All Star cano alto, cor verde. Eu gostava do verde, e aí, qual o problema? O meu primo irmão, né? A mãe dele era irmã do meu pai e o pai dele é irmão da minha mãe. Nós éramos primo irmão. E ele fazia a mesma oração: Senhor, me dá um tênis vermelho, cano alto. Que número que ele calçava? 39. Que número que eu calço? 39. Tinha algumas festas que nós trocávamos só o pé direito. Ele ia com vermelho e um verde, eu com vermelho e um verde. Outros, ele ia com os dois vermelhos. Na outra festa nós trocávamos, ele ia com os dois verdes, eu com dois vermelhos. Eles falaram: nossa, vocês têm muito tênis, hein? Eu falei: que sociedade. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, Deus conhece as intenções que nós estamos pedindo. Quando eu pedi um tênis, eu não pedi o tênis para ir para a igreja, para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Eu pedia para que as festas, as pessoas viessem reconhecer aquilo que eu tinha. Então a glória não estava sendo dada a Deus, a glória estava sendo dada a mim mesmo, que queria ser reconhecido. Dessa forma, com esse exótico tênis, um pé de um, pé do outro, eu não usaria um tênis desse. Se oferecer um negócio desse para o meu filho hoje de 12 anos, ele vai falar: pai, o que tinha no café? Você está doido? Será que eu vou usar um pé de um, pé do outro? Não vou usar. Mas não é um pé de um, pé do outro. Não, é o mesmo pé, o pé direito, no pé direito, pé esquerdo. Não vai dar certo. Hoje em dia não funciona assim. Usam coisas piores. Tem gente que compra a calça, ela não está rasgada, ele rasga para ficar na moda. Eu não usava tênis rasgado. Hoje tem gente que usa calça rasgada, né? Enfim, são modas, são épocas. Mas quando a gente pede alguma coisa, qual é a nossa intenção? Quando Deus fala assim: pedi e dar-se-vos-á, Ele quer que nós sejamos insistentes. Ele diz assim, lá no versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei a abrir-se-vos-á. Deus quer que nós sejamos insistentes, perseverantes com aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós somos insistentes e perseverantes com as coisas que não valem a pena. Quantas vezes a gente bate em cima para conseguir coisas que daqui a pouco a gente se arrepende? Quantas vezes, meu irmão, eu não comprei eu tenho terno em casa que eu comprei, que eu usei muito pouco. Eu comprei um tênis verde, um terno verde. Você acredita? Como vou usar um terno verde para combinar com o quê? Só com os verdes dos meus olhos. Mas como eu uso óculos e aí você não vai ver, não vai combinar. Mas tem coisas que a gente faz que usa poucas vezes. O Senhor quer que nós sejamos insistentes. Quantas vezes a gente não insiste em coisa errada? Deus quer que nós insistimos com eles. Sabe por quê? Porque essa palavra vai se cumprir na minha vida. Você vai bater, você vai buscar, você vai pedir e você vai receber quando buscar em Deus, amém? Deus tem essa promessa, Ele quer que seja insistente nisso. Tem coisas, em outra situação, tem coisas que os filhos da gente ou as crianças nos pedem que não é hora de entregar na mão dela. A minha netinha, 1 ano e 9 meses, você acha que se ela pedir a minha faca de cortar carne de churrasco, eu vou entregar na mão dela? Não dá. A minha esposa às vezes foi cortar lá um tomate, não sei o que, a faca foi mais rápida que ela, pegou no dedo. Então tem coisas que eu não vou dar para uma criança quando ela me pede. Tem coisas que Deus não vai me dar, não vai te dar, porque eu e você precisamos ser preparados para receber isso. Tem coisas que se Deus me der no momento que eu peço, e se eu não estiver preparado, vai ser maldição para a minha vida. Quantos jovens às vezes falam assim: Senhor, me dá um carro, mas se der um carro vai para onde? Para a igreja? Não, vai para a Praça Portugal, para Getúlio Vargas, andar nos barzinhos, ficar gastando combustível andando na Getúlio assim. Tem coisas que Deus vai dar. Quando a gente faz um pedido a Deus, Deus vai dar um tempo para que a gente seja preparado para aquele pedido. Aí nós entendemos o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo, e a gente tem que se preparar para esse tempo.
Quando eu peço um emprego, Deus já, ele pediu um emprego, vou trabalhar nesse emprego, vou preparar esse emprego. E aí tem várias empresas que eu quero emprego, então eu tenho que ir lá bater, porque eu sei que um dia vai abrir. Eu tenho que buscar. Mas tem gente que manda o currículo pela internet, fica em casa comendo pipoca, tomando chocolate quente na frente da televisão. Não faz um curso, não lê. Quando vai lá, pergunta: e aí, você está muito tempo desempregado? Mais ou menos. Mais ou menos? Isso vai ser alguém que vai fazer contato para a minha empresa, falando mais ou menos? Mesmo? Vai escrever no WhatsApp, escreve BLZ, beleza. Aí manda o currículo, escreve BLZ, beleza, está de fora. Então percebe que nós devemos nos preparar para aquilo que nós estamos querendo. O Senhor quer que nos prepare. Como que eu vou ter uma intimidade com Deus, sendo que eu não o conheço através de sua palavra? Quando você conhece alguém, você tem intimidade de conversar. Você viu no anúncio inicial, que eu brinquei com vocês com uma certa liberdade, porque vocês me conhecem, há uma interação, há uma intimidade entre nós. Mas se eu chegasse num lugar estranho, será que eu poderia agir assim? Não ia poder. Então eu tenho que ver o tempo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou me preparando para receber ou não, e tem que ser com perseverança. Sabe, a gente vê as pessoas desistindo muito fácil. Deu uma coisa errada, já quer, não, brigou com o patrão, teve uma diferença com o patrão, ou o patrão muda, ou ele volta atrás e eu vou sair do emprego. Ele é o dono da empresa, não vai voltar atrás, é você que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Quantas pessoas, eu conheço um rapaz que ele ganhava uma fortuna sendo gerente de uma empresa de ar-condicionado, inclusive esse eu comprei dele. E ele tentou mudar a cabeça do seu patrão, bateu de frente discordando do seu patrão. Consequência? O desemprego. Tem coisas, meu irmão, que é nós que temos que mudar. Quando eu olho para Deus na sua soberania, Deus não vai mudar por causa de mim. Eu é que vou ter que mudar por causa dele. Se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim e vai para o inferno assim, porque Deus quer que nós tenhamos um coração que Ele possa mudar, que Ele possa moldar. Precisamos nos atentar para isso. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ser perseverante. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, abre lá comigo. Como que tem que ser o nosso dia a dia, a nossa comunhão com Deus. A nossa vida tem uma continuidade. Inclusive, nesse sábado amanhã nós vamos estar terminando um ciclo, que é de 365 dias mais 4 horas do ano de 2016. Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Se você abrir em Hebreus 11:1, vai dizer algo muito importante para você. Abra lá em Hebreus 11:1, como que a fé é a certeza de algumas coisas que eu não posso ver. Pastor, mas como que eu posso ter fé em alguma coisa? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Olha Deus falando aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é algo que é cego. Eu tenho que acreditar que Deus vai entrar com a providência, que Deus é que vai agir. Eu só preciso continuar caminhando. O que é ter fé? É fazer que nem Pedro. Pedro era pescador. De repente ele viu Jesus andando por sobre a água. Pedro pescava e ele sabia que se caísse uma pedrinha, por mais leve ou por pequena que fosse essa pedrinha, ela iria afundar. Ele ali com a estatura
com 80, 70 quilos, eu não sei. De repente ele olha para Jesus e fala assim: olha a fé aí, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá andando daqui a aí. E Pedro põe o pé sobre as águas e sai andando. Não sei quantos passos ele andou, mas ele andou por sobre a água. E quem era ele? Que andou por um lugar, de uma forma que ele sabia que não era possível. E só afundou quando ele olhou para a circunstância que ele estava vivendo. Aí ele falou: opa, estou andando sobre a água vai me afundar. Olhou e viu as ondas, olhou e viu o vento. Ele falou assim: olha, eu vou afundar. Essa circunstância fez com que ele afundasse. Quando eu começo a olhar para os problemas da vida, é como Pedro começa a afundar devagarzinho. Quando ele começou a perceber que ele estava andando por sobre a água, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do Senhor, isso fez com que ele começasse a afundar. Aí eu te faço uma pergunta que não quer calar. Quantas vezes você veio à igreja, fez um pedido a Deus, orou: Senhor, me abençoa com isso, com aquilo, com aquele outro, mas a circunstância fez com que você olhasse para o problema com mais intensidade de que pela certeza da fé de conquista? Quantas vezes você não pediu algo para Deus, mas falou assim: ai, estou precisando de um emprego. Ah, mas tem muita gente mandando embora, está difícil. Você mesmo está colocando obstáculo. Eu vou andar por sobre as águas, porque os meus olhos estão em Jesus. Eu vou conquistar isso, porque os meus olhos estão no Senhor. Não deixe a circunstância te abalar, a fé. Aí alguém pergunta para mim: pastor, eu gostei desse negócio de fé. Esse fé é bom, eu quero isso para a minha vida. Como é que eu faço para ter fé? Aí a gente tem que ir para a Bíblia, porque você pode receber uma orientação minha, mas essa orientação minha tem que estar embasada, ela tem que estar na Bíblia, senão eu posso estar te enganando. Eu posso te enganar, só porque eu sou pastor e tudo que eu falo você vai acreditar. Eu estou falando nisso porque tem pessoas que não agem de maneira correta, mas quer se policiar? Olhe para a palavra de Deus. Aí nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Nós estávamos no 1, 10, 17. Olha como que eu faço para ter fé. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para eu ter fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Os meus ouvidos têm que estar então ouvindo a palavra de Deus para que eu tenha fé. Quando eu tenho fé, anda por sobre as águas. Quando eu tenho fé, eu tenho certeza das conquistas. A fé faz isso. A palavra de Deus diz que a fé faz com que montanhas seja trocada de lugar, montanhas de problemas. Não estou falando do físico, mas os seus problemas são tirados da sua frente, para que você passe, para que você conquiste. Mas se você não ouvir a palavra de Deus, como é que vai fazer para ter fé? Só tem uma forma de nós termos fé, e é ouvindo a palavra de Deus. Se você e eu não dermos ouvido para a palavra de Deus, como que vai ser? Pastor, eu não estou tendo fé. A pessoa, quando te disser isso, observe que ela tem dado ouvido não à palavra de Deus, mas tem dado ouvido a qualquer outra coisa, menos aquilo que deveria dar ouvido. Observe, ouve-se muitas coisas. Irmão, jamais eu vou ter fé assistindo num domingo o Faustão. Jamais vou ter fé assistindo o Fanástico. Não vou ter fé. Não acontece. Isso vai me fazer aprender, ser uma pessoa informada? Vai. Pode ler a revista Cara, vai ver a fofoca de todo mundo, mas isso não vai trazer fé, não vai trazer conquista. Como é então que eu faço para ter fé, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Meu irmão, às vezes nós vamos à igreja
E não adianta eu ficar aqui dando testemunhos meus. Se eu não pregar a palavra de Deus, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não pregar a palavra de Deus, você também não vai ter fé. Então tudo aquilo que é pregado, se alguém vir aqui ler o versículo, não é o meu caso, lê um versículo e fala durante 1 hora com a leitura de um versículo, a sua fé então foi uma gota. Porque eu vou falar e não teve leitura da palavra. Jesus, quando ele falava e trazia fé, motivava, renovava, fortalecia as pessoas, ele falava da palavra. Os apóstolos falavam de quem? Da palavra. Os profetas, quando falavam ao povo, falavam da palavra. Como o versículo que foi citado pelo pastor Elber aqui, Isaías 59:1, minhas mãos não estão encolhidas, e nem meus ouvidos agravados, quer dizer, tampados, para que não possa ouvir. O Senhor, Ele está disponível, Ele quer ouvir, mas o que é que Ele tem ouvido de nossa boca? O que Ele tem ouvido de nós? A palavra nos ensina que para ter fé eu preciso ouvir a palavra, e tem que ser de uma forma constante, contínua. Sabe por que eu não posso ler a palavra hoje e deixar de ler ela? Eu já li a Bíblia inteira, eu vou parar de ler. Não, a palavra de Deus se renova todos os dias, toda manhã é uma palavra nova. Há uma necessidade de eu ler hoje, amanhã ler de novo, porque o mesmo versículo que eu ler hoje, eu vou estar em uma condição espiritual. Eu vou ler a Bíblia, vou estar com fome, então a minha oração vai ser assim: Senhor, prepara, Senhor, aquele arrozinho feito na hora, com aquele feijão temperado com aquele alho, aquele bife acebolado, aquela salada de alface, com aqueles alface verdinho, aquelas rodelas de tomate, com aquelas rodelas mais de cebola em cima, e um azeite sendo jogado assim, Senhor. Posso ouvir um amém? Está com fome, né? Mas depois de chegar, de comer aquela picanha, de tudo que você comeu, está estufado desse jeito, alguém fala para você: aí, vamos sair, vamos tomar um caldinho? Fala, misericórdia, não fala de comida para mim. O estado já é outro. A mesma coisa a minha vida emocional. De manhã eu levantei, aí, né, tomei um banho, minha esposa estava lavando o banheiro. Misericórdia, tem que cortar isso da gravação, hein? Corta aí. Estava lavando o banheiro, é rima. Estava lavando o banheiro e eu ia mostrar para ela, meus pés estão com marca das tiras da sandália. E eu fui para ela para mostrar assim, de repente deu aquela escorregada nesse pé, eu tentei firmar com o outro e ele deu uma dedada na parede. Aí eu baixei assim, falei assim... Aí ela falou para mim: quebrou. Glória a Deus. Eu estou com um pouco de dor, mas em todo tempo, em toda situação, nas coisas boas, nas coisas ruins, Deus está presente. Deus estava ali testando a minha fé e também o autocontrole, porque a hora que ela perguntou se tinha quebrado o dedo, eu falei: não, quebrou o piso, prejuízo, vai ter que trocar. Aí fui fazer o que eu tinha que fazer, dei uma palestra aí, voltei, cheguei em casa com aquele dedo assim, doendo. O Samuel chega assim: pai, bater na bola, vou chutar com bola comigo no corredor. Eu falei assim: pai, está com o pé doendo. Aí deu um descanso um pouco. Pai, aí, melhorou o dedo? Falei: melhorou, só que você fica do lado de baixo agora. Aí os baldes ali, e começava aquele chute. E aí eu não podia chutar com a ponta do dedo, chutava com o meio do pé. E o piso é antiderrapante. Descalço, deu aquele... Machucou, pai? Chutei a bola, bateu no balde, rachou o balde com o meu chute na bola. Adivinha o que ele fez? Foi lá na minha esposa. Ali, ele aqui, o cabeçudo ali, ó. Mãe, o pai quebrou o balde.
Eu brinquei com o cara vinha aqui me dedurar ainda. São provações, é fé. Há um prosseguimento. Oséias 6,3 diz assim: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. As bênçãos não vai ser jogada de uma vez como se fosse com um balde, porque se você pegar um balde de água e jogar numa planta de uma vez, sabe o que vai acontecer? Você vai arrancar toda a terra que tem nela, mas ela deve ser colocada com cuidado para que a terra vá absorvendo. Então, desta maneira, o Senhor quer que nós venhamos conhecer e prossiga conhecer Ele. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós venhamos frutificar. Isso vai trazer fé, e a fé hoje é de um tamanho, amanhã é outra, e até que vai chegar do tamanho de um grão de mostarda, assim, ó. E aí nós damos uma ordem a uma montanha, e essa montanha sai do lugar. Olha só, de fé em fé. Eu quero deixar essa mensagem do dia de hoje, para que nesse ano que vai se iniciar, eu e você possamos fazer algo diferente. Sabe, não tira férias da igreja, não tira férias de Deus, porque Deus não quer tirar férias de você. Deus quer te abençoar todo dia. Deus quer que nós venhamos ser alimentados para ter fé todo dia. Assim nós precisamos ser. Eu não estou bem, não vou na igreja. Eu não estou bem, eu não vou no médico não. Hoje eu estou legal, acho que eu vou no médico. Não é o contrário, gente. O Senhor não é médico dos médicos? E a gente fala assim: eu estou tão mal hoje, eu acho que não vou na igreja não. É a mesma coisa, a pessoa está tendo ali uma convulsão, e você pergunta: quer ir no médico? Não, está tudo bem. Se está ruim a situação, eu tenho que ir no médico dos médicos. Se está bom, eu falo assim: Senhor, faz um check-up aí. Todo dia eu vou lá: Senhor, alimenta, mantém esse corpinho, hein? Essa silhueta, mantém. Não faça nada contrário disso, porque a fé é que faz as coisas acontecer na minha e na sua vida. Em João 16:33, abra lá comigo. João 16:33. O Senhor não quer que nós venhamos desistir, como às vezes a gente quer os nossos filhos, que ele desista, que ele não desista, que ele seja perseverante. Eu lembro a minha mãe, ela falava para mim: Osmir, meu apelido era Nenê. Nenê, vai estudar tabuada. Quer ver uma coisa que eu não gostava de estudar? Era tabuada. Mãe, tem que estudar tabuada. Eu já chegava em casa, a professora escrevia um bilhete desse tamanho no caderno, porque eu tinha que estudar tabuada. Eu pegava a tabuada, ia para a sala da minha casa, lá no sítio, e ficava estudando e dormia em cima da tabuada. Nenê, você já estudou a tabuada? Vou tomar de você, hein? 2 vezes 2. 4, mãe. E esse dedo aí? Põe as 2 mãos na mesa. 4 vezes 3. Se riu porque é assim, né? Que deve. João 16:33. Seja perseverante. Olha o que diz aí: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso quer dizer que eu e você vamos vencer. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter luta. Em momento nenhum a Bíblia nos garante paz. Pelo contrário, ela diz assim: olha só, preste atenção: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Onde você vai estar? No meio. Mas isso vai acontecer do lado. Os problemas vão estar te cercando. Quer ver, na igreja a gente também é cercada por um monte de gente que não tem fé, que nem vai para o céu. Presta atenção no que eu vou falar para você. Muitos são chamados, olha só, os poucos vai estar no meio de um monte que não vai para o céu. Agora, pastor, quem é que vai para o céu? Aí eu já não sei, tem que perguntar para Jesus. A hora que chegar lá você pergunta. Eu não sei. Se eu errar e não me consertar com Deus, eu vou fazer parte desse muito.
Se eu não ler a palavra de Deus, eu não vou ter fé. Eu vou poder, talvez eu venha fazer parte desse muito. Se eu tirar férias de Deus, talvez, Deus sabe todas as coisas, eu posso fazer parte desse muito. Eu não sei. Mas eu e você, nós sabemos a intensidade que nós temos de comunhão com Deus. Não dá para eu chegar para você e falar assim: olha, você tem, pega um termômetro, você está com 39,5 de fé. Não dá para fazer isso. O que a gente dá para observar nas pessoas é o fruto daquilo que ela é. E como que a gente observa o fruto? Por aquilo que ela faz, pela forma que ela age, pela forma, aquilo que ela fala. Tudo isso é fruto de mim. Se eu escandalizar você, os frutos não vão ser bons. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Pelo fruto a gente conhece a árvore. E quem é a árvore? Somos nós. Quem dá fruto não é os galhos? Jesus não falou: olha, eu sou o tronco, eu sou a videira, e vós os galhos, as varas. E é lá nas varas, é lá na ponta que os frutos é dado. Com exceção a jaca, que dá no tronco, porque o galho não aguenta, né? Senão quebra. Mas todas as outras dão fruto lá na ponta. E ele diz assim: tem de bom ânimo, não desista. Quer ver uma outra coisa que acontece? A palavra de Deus assim diz assim: mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está. Aonde eu vou estar? No vale da sombra da morte. Já imaginou? Isso. Aí você fala assim: mas eu jejuo, eu oro. O inimigo vai de encontro a você. Foi com Jesus no deserto. Não estava Jesus lá 40 dias e 40 noites jejuando? De repente ele teve uma necessidade, foi a fome. O que o inimigo chegou para ele e falou assim: ô Jesus, está com fominha, né? Gosta de pão, o judeu gosta de pão, eu sei, verdade? Transforma essa pedra em pão e come, você pode ser poderoso. No momento que nós somos provados, nesses momentos é que a gente tem que ter o autocontrole. É nesses momentos que nós devemos tomar o cuidado, porque o exercício da fé vem no ouvir da palavra. E se eu ouço a palavra que vai sair da minha boca vai ser diferente. Eu tenho que tomar cuidado. Mesmo tomando o máximo de cuidado, nós vamos precisar de Jesus como advogado, porque nós vamos errar. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E aí nesse momento de erro, de problema, de situação, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. E devemos procurar Ele nesse momento. Ah, só porque é pastor, só porque é músico, só porque é diácono, só porque faz alguma coisa para Deus, está na mesma condição. Precisa da misericórdia, precisa de Deus para que alcance a terra, o céu prometido. Não somos ninguém. O que nós precisamos é nos esforçarmos. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos promete isso. E quero concluir com você olhando para o versículo de número 12. Mateus 7, 12. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. É muito interessante essa parte. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Meu irmão, nós precisamos, para fechar tudo que nós lemos aqui, bater, abrir, buscar, encontrar, nós precisamos concluir aqui, agindo de uma maneira, fazendo para as pessoas aquilo que a gente quer receber. Se a gente é uma pessoa egoísta, a gente não vai receber, porque se eu sou egoísta, eu não reparto nada. Tem algumas pessoas aqui na igreja, que eu não posso falar agora, mas não conseguem repartir o cabelo. Como que vai repartir o cabelo se não tem? Dividir as coisas.
repartir as coisas com as pessoas. Irmão, às vezes a gente só quer para nós. Jesus era o único filho de Deus. E quando ele deu aquele filho, quantos filhos ele vai ter lá com ele depois disso? Um monte. Quando eu reparto alguma coisa com alguém, eu estou semeando para que um dia futuro eu colha. A palavra de Deus diz assim: é melhor dar do que receber, porque se você está dando é porque você já tem. Se você recebe, de repente você tem uma necessidade, ou alguém está te abençoando em algo a mais, mas aquele que abençoa em algo a mais é porque ele tem mais. Seja eu e você uma pessoa abençoadora, porque essa é a lei e os profetas. Aonde está isso? Está no Novo Testamento, está nos ensinando, é Jesus falando: olha, ajude, faça diferença. Amar quem nos ama não faz diferença, eu já amo. Por isso que ele fala: orar por aqueles que te perseguem, amar aqueles que te odeiam. Isso faz diferença. E quando há uma transformação, há um milagre, as pessoas vão notar Deus em nossas vidas, que a gente está fazendo diferença. Quer ver uma coisa para concluir? Todas as outras religiões, se houver um adultério, não tem ibope. Não tem. Vai na igreja evangélica acontecer uma coisa dessa. A própria igreja se escandaliza, como o mundo se escandaliza, que não deveria. O mundo espera de nós ver Deus em nossas vidas. É por isso que nós escandalizamos eles. Quando ele falar lá o crente, é porque ele mesmo espera de nós algo que ele não pode ser, ou aquilo que ele gostaria de ser. Quando você chega perto de alguém e começa a citar os versículos bíblicos, nossa, você conhece a Bíblia. Às vezes a gente conhece 3 ou 4 versículos, e quando você cita, a pessoa fala: nossa, que lindo, um dia eu quero ser assim. Estimula a pessoa. Você não faz isso para ter glória, mas para motivar as outras pessoas a também dar um passo na direção que ela deve dar. Nós precisamos cumprir isso que está aqui, fazer por amor, mas sempre crendo. Versículo 1 que nós lemos: pedi e dar-se-vos-á. Deus tem algo para te dar nessa noite. E ele continua: buscais e encontrarei. Eu creio que você vai encontrar também. E ele continua dizendo assim: batei e abrir-se-vos-á. Vai abrir porta para a sua vida, mas seja persistente. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó: buscar e encontrarei. Não deu certo? Então pede e dar-se-vos-á. Não deu, vai para o outro. Bate e recebe. O Senhor não quer que nós desistamos. O Senhor quer ver em mim e você perseverança. Então seja perseverante em nome de Jesus. Amém? Como você, eu não sei se você é assim, mas eu preciso de oração, porque as lutas vêm. Quando a gente fala para um amigo, para um irmão, para o pastor: pastor, ora por mim que eu vou viajar, por exemplo. O inimigo: você está pedindo a proteção para viajar? Então eu vou ver se você vai, diante das situações, se você vai manter a posição de cristão, que você está pedindo bênção, né? O inimigo vai sempre trabalhar para que eu e você venhamos perder a bênção. Aí você sai na rodovia: Senhor, recebi oração ontem, oramos antes de sair dentro do carro: Senhor, guarda esse carro, leve na segurança, tá? Aí na primeira hora que você está saindo na rodovia, o caminhão vem e dá uma fechada em você. Qual é a nossa? Senhor, obrigado porque o Senhor nos guardou. Que o Senhor continue te guardando, mesmo que o mundo tente te dar uma fechada. Amém?